no Brasil, quase aconteceu em São Paulo. E naquela época, tipo, agora, acho que 2015, né, teve uma briga lá, tipo, uma disputa Brasil-Colômbia para ter do Falcão, não sei o quê. E mas só que antes a gente já tinha tido uma escolha firme da Drupal Association dos Estados Unidos lá que ia ser aqui, que ia ser em São Paulo. A gente inclusive já tinha tido uma parceria com a PHP Conference na época. O Galvão tinha conseguido lá para encaixar junto na Unifiel, blá. E mas só que eu comecei a voluntariar com eles, né, para fazer tradução de texto, tudo mais para ajudar eles a traduzir tudo para o português. E uma coisa que aconteceu que foi bem triste para a comunidade aqui do Brasil foi que a quantidade de palestras que foram submetidas foi ínfima. Foi ridículo, na verdade. Acho que ficou bem feio para o Brasil, na verdade, porque assim, as eles chegaram a, se não me engano, a estender o prazo, coisa que eles não fazem em lugar nenhum, umas 3 vezes, para tentar fazer pessoas mandarem mais palestras. Porque as palestras que tinham, se aprovasse todas, eu acho que não enchia 2 dias de palestra de jeito nenhum, com poucas salas, porque tinha muito pouca gente. E as pessoas mesmo a conseguir voluntário para ajudar a organizar aqui no Brasil foi muito difícil. Tinham pouquíssimas pessoas ajudando com o site, mas pessoalmente, de fato, colocando a mão na massa, se bobear só tinha o Galvão, né, que é o que realmente estava com a cara, dando a cara a tapa lá, conseguindo o espaço na PHP Conf naquela época. E quando eles reprovaram, né, eles simplesmente chegaram e falaram, mandaram e-mail para a comunidade toda do mundo, falando o seguinte: pela primeira vez a gente vai cancelar uma DrupalCon porque a DrupalCon de São Paulo não tem condição de acontecer. Eles colocaram culpa em visto, em, em financeiros e não sei o que, não sei o que, mas a verdade para quem estava lá dentro viu era que a comunidade não se empenhou em nada para fazer acontecer. Então, aí eu tenho, não sei se vocês, quem participa do grupo do Drupal BR lá, conhece provavelmente o Pedro Rocha de mandar alguns e-mails lá. Ele não é tão ativo quanto ele era antes hoje em dia, mas ele continua ativo. Na época eu até lembro de um e-mail dele que ele falou assim: vocês podem me falar, mais ou menos isso, não foi exatamente o que vocês falaram. Vocês podem me chamar de chato, de pessimista, mas eu falei desde o começo, nós não estamos preparados. A cultura aqui no Brasil, infelizmente, principalmente na nossa comunidade, ainda é de pegar muito e nunca retribuir. A gente tem que aprender que contribuir com a comunidade, se empenhar para fazer as coisas acontecerem é retribuir para a comunidade. Então, na verdade, o título dessa palestra ia ser o slogan padrão lá do Drupal, que é Come for the code and stay for the community. Mas só que quando eu estava escrevendo o texto da palestra, eu pensei, tipo, muito melhor é contribuir a retribuir. Por quê? Tem tudo a ver. Então, quem sou eu? Alguns me conhecem, outros já estavam na palestra, só você não estava aqui. Daniel Carvalhinho e um monte de outros nomes aí. Desenvolvo PHP desde 99, Drupal desde 2009. Trabalho hoje para a Trello, nos Estados Unidos, então eu trabalho remoto daqui de Campinas para eles lá em Washington. No Drupal eu sou tradutor e revisor da tradução de português brasileiro. Tem alguns módulos, contribuo algumas coisas eu fui mentor dessa última DrupalCon lá nos Estados Unidos para as pessoas de contribuição, ajudando os caras a contribuir melhor lá. E organizei alguns eventos aí no passado. Basicamente, a primeira coisa de todas do Drupal é, o que o Drupal é? O Drupal, há quem diga lá software livre, não sei o que, mas hoje em dia está meio batido, na verdade, o termo, né, software livre, que foi meio que substituído pelo open source, porque por causa de N coisas filosóficas que o Stallman, que é o cara que é o mantenedor, fundador da Free Software Foundation, tem. Então a ideia foi, na verdade, de separar o ideal do que é de fato software. No final das contas, free software e open source é a mesma coisa, mas se o Stallman falar, ele vai falar que, na verdade, open source é o jeito de desenvolver e free software é
a ideologia, é um movimento, que é uma coisa muito mais filosófica na cabeça dele. Mas sim, primeira coisa, free software. O que é free software? Quando você traduz, fica no português literal, fica software grátis, mas não tem nada de grátis. Não é grátis como se fosse, que eles falam, não é free as in free beer, não é grátis como cerveja grátis. É free de livre. É um software que você tem liberdade de pegar, usar e modificar, até em alguns momentos vender, desde serviços, etc, etc. Desde que siga a licença do GNU, que é a licença que o Drupal usa. Então essa é a principal. O que é o Drupal? Todo mundo aqui acho que sabe, né? CMS, que todo mundo aqui usa, e que é o que a gente está procurando contribuir para, retribuir para. E não sei se de todo mundo aqui, mas o Drupal é o ganha-pão de muitas pessoas que estão aqui dentro. Um bom percentual das pessoas que estão na convenção, né, na Drupal Camp, dependem do Drupal. Trabalham com o Drupal dia a dia e o salário vem daí. Então o pão que está na sua mesa vem do Drupal de alguma forma. Além do Drupal, o que a gente tem mais? Essa imagem ela tinha uma frase embaixo que ele fala que é sobre os ombros dos poderosos lá, on the shoulders of great, alguma coisa assim. Que é o quê? É mais software livre, mais open source. Então, 90% do que a gente roda hoje em Drupal é Linux, Apache, MySQL e PHP. Muito provavelmente hoje acontece muito de mudar o que agora tem o Nginx no Apache e estão começando a usar lá o MariaDB muito mais no lugar do MySQL. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Então sempre vai ter uma base inteira de software livre que no final das contas é mais coisa que tem pessoas contribuindo de graça porque elas querem, claro, você não é obrigado a devolver, mas sim, são coisas que você recebe de graça, usa de graça, e a ideia de falar, nossa, eu faço parte de uma comunidade, é você ter a troca. E quando não há troca, não tem comunidade. Então, como eu estava dizendo, comunidade. Tudo gira em torno de comunidade. Essa foto é a foto de grupo, que nem foi tirada hoje de manhã aqui, mas essa aqui é lá em Los Angeles. Eu estava aí em algum lugar, não sei aonde, claro, mas essa foto foi lá em Los Angeles, na DrupalCon do ano passado. E uma coisa que eu estava conversando esse ano até com uma menina lá, uma front-end que eu conheci de uma outra empresa lá, é o quanto participar da DrupalCon me fez ficar mais ainda envolvido em contribuição. Porque o sentimento que você tem no evento não é simplesmente, nossa, estou indo para um monte de palestra, porque quando você acaba vendo lá, você vê milhares de pessoas que vão e nem nas palestras elas ficam. Elas pagam para estar lá, $400 para entrar nisso, e muitas vezes eles estão dentro de salas, codificando, conversando, discutindo o futuro do Drupal. Os caras estão pagando para participar de uma reunião, praticamente. Participar, para se encontrar com outras pessoas que estão contribuindo naquele módulo dele e para fazer networking de fato. Então é muito mais a respeito da comunidade, a respeito do estar junto, do que do pegar, do ganhar conhecimento. É muito mais no trocar conhecimento do que ganhar conhecimento. Existe sempre esse pensamento. E isso é comum. Sim, existem as pessoas que vão lá só para assistir, vão lá só para ganhar, ou vão lá só para usufruir. Existe, claro, existe em todo lugar e tem que ser assim. Ninguém é obrigado a ser contribuidor. Mas eu acho, do meu ponto de vista, é muito justo você devolver um pouco que seja. Pouco, não precisa ser, nossa, eu vou devotar a minha vida, como tem muitos que fazem. Não, mas, pelo menos... eu vou acelerar a palestra, depois eu falo dessa parte. Senão eu vou acelerar a palestra. Então, como eu estava falando, esse slogan é o slogan principal da comunidade Drupal. Então, come for the code, stay for the community. Há quem diga
que nem aqui os caras estavam falando, né? Come for the food, stay for the community, come for the food, stay for the food, porque os caras estavam tudo comendo, e lá na DrupalCon é pior ainda, porque lá eles falam come for the food, stay for the beer, por causa que eles dão cerveja 3 da tarde no meio do evento para todo mundo, e aí então, é mais divertido ainda, mas esse é o lema dos caras. Então, tem uma grande tendência de você vir para trocar ideia sobre código e no final das contas você está envolvido pelo sentimento de comunidade que existe muito forte lá, que é muito menor aqui, infelizmente. E é o que eu, de verdade, gostaria de ver muito mais aqui no Brasil, que é uma coisa que eu estava falando para elas, para a menina que eu estava conversando lá, você não consegue sentir tão forte o sentimento de comunidade. As pessoas não têm esse pensamento de comunidade, de fato, de troca aqui no Brasil, infelizmente. Eu fiz parte da comunidade do PHP há muito tempo atrás, tal, começou antes do PHP-SP, etc, etc. E lá eu sempre senti muito isso. Sempre senti muito a troca, sempre senti muito a questão dos caras botarem a cara, às vezes evento que não dava dinheiro nenhum, mas os caras estavam lá fazendo, se matando todo dia. O Galvão, quanto que ele já não se matou para conseguir fazer as coisas acontecerem naquela PHP Conference. E aquilo era sentimento de comunidade, que infelizmente não acontece no Drupal ainda tão forte. E o que é contribuir? Definições pura e simples. Contribuir é auxiliar ou ajudar no desenvolvimento de alguma coisa. Cooperar, certo? Você oferecer o auxílio. Não é ser cobrado do auxílio. Contribuir é uma coisa voluntária, sempre. Aí por que eu falei do retribuir? Porque retribuir é retribuir, é recompensar, né? É gratificar, no sentido nossa, você foi lá, gastou seu tempo para fazer isso aqui acontecer. Eu estou usando e estou fazendo a minha vida em cima disso. Por que não recompensar, não necessariamente você que fez, mas recompensar a comunidade de forma que outra pessoa, de repente, usufrua do que eu devolvi, né? E uma coisa que aparece no retribuir como sinônimo é o agradecer. Então, quer dizer, no momento que você contribui para a comunidade, depois que você está usando disso, você está retribuindo, na verdade. E esse retribuindo é uma forma de gratidão à comunidade, às pessoas que fazem parte da comunidade, para que você está mostrando que, nossa, você realmente fez a diferença na minha vida, né? Porque eu hoje dependo do Drupal. Tipo, não que eu dependa do Drupal, mas tudo que eu tenho hoje, o cargo que eu tenho hoje, trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, e as viagens que eu já fiz para lá, pagas por eles, etc., são por causa do Drupal. São por causa do que eu investi de tempo no Drupal. Não do que eu investi de tempo, na verdade, porque eu não investi nada comparado ao tanto que eu tirei do Drupal, e quando eu venho tirando todos os dias. Então, quer dizer, nada mais justo para mim do que, por exemplo, lá o que acontece na DrupalCon. A DrupalCon, ela na verdade ela é uma semana, mas ela tem 4 dias de evento. O 5º dia de evento não é um evento, na verdade é o dia do sprint, que é o dia que você só vai lá para contribuir. Quem quiser contribuir fica o 5º dia, quem não quiser vai embora. Tanto que o 5º dia é o único dia gratuito. Você não precisa pagar para entrar, você pode simplesmente ir lá, vai ter coffee break, vai ter tudo, do mesmo jeito que a DrupalCon é normalmente, só que você pode entrar de graça. Então, tanto que eu sinto isso porque, assim, nos 2 anos que eu fui para lá, eu fiquei lá o 5º dia. No primeiro ano eu fiquei lá para codificar, só para entender como que funcionava o mecanismo todo. E esse ano agora, eu fui já com o intuito de, eu já sei como fazer isso, já fiz isso uma vez, já fiz isso outras vezes. Por que eu não vou ficar lá, dedicar o meu dia inteiro? Eu dediquei o meu dia inteiro a ficar na porta da sala e ensinar as pessoas aonde que elas tinham que ir, o que ela tinha que fazer, o que ela não tinha que fazer. Só receber as pessoas, por causa que uma das piores coisas que tem é exatamente o primeiro contato. A pessoa muitas vezes quer contribuir, ela chega na porta, ela olha, ela não conhece ninguém. Se você não tem ninguém para falar, dar um passo na direção dela e falar, oi, tudo bem, vamos fazer alguma coisa, você já conhece, não sei o quê,
ela vai embora, ela vira as costas, fala, legal, legal, e vai embora. Muitos você vê, quando eu não tinha tempo de conversar com todo mundo que estava chegando, eu via os caras passando, olhava para dentro, ficava envergonhado, dava os 3 passos para trás e ia embora. O cara quer participar, mas ele tem que ter alguém para receber. Então, eu dediquei o tempo a isso. E tinha várias pessoas dedicando tempo para isso também e para outras coisas, ficar na mesa, cuidando, etc. Então, é uma forma de agradecer, é uma forma de recompensar. Só que toda hora que o cara pensa num programador, num contribuidor de open source, não sei o que, Linux, etc., o cara pensa num cara lá, um nerdão, no meio de uma sala escura, programando que nem um louco lá, e recluso, né, um eremita, sei lá. Fica lá só, e não é a verdade, né? Então, a contribuição em si, ela não é só código. Na verdade, o que acontece muito nesses sprints é que quase ninguém contribui com código. A menor parte de contribuição nesses sprints são com código. Muito da contribuição desses sprints é o quê? O cara tá lá, é o core do Drupal. O cara vem ver a lista de issues que tem aberta e ele vai lendo. Tipo, a gente lá marca como novato e a gente vai vendo o que tem escrito nelas, tal. E você vê, o cara tá explicando aqui a issue, mas não dá para entender lufas do que o cara tá falando. Então eu vou lá e reescrevo. Contribuir. A gente fala lá com o mentor que você tem que festejar as pequenas vitórias. Então, o cara conseguiu, tomou a atitude de abrir a issue, editar, escrever outro texto e salvar, é uma vitória. O cara contribuiu, porque aquela editada que ele deu ali vai fazer com que talvez um outro core developer lá releia aquilo ali e fale, putz, já sei como arrumar isso. E só essa explicaçãozinha pode fazer uma diferença imensa pro Drupal, pro futuro do Drupal. Nunca se sabe o que pode acontecer. Então, documentação, tradução, releitura, reescrever as coisas, tudo é contribuição e nada disso é código. Mas antes de qualquer coisa, a principal coisa é crie uma conta no Drupal.org. Quem de vocês não tem, por favor, crie a conta. Porque para tudo que você vai fazer, você vai precisar de uma conta, pelo menos de uma conta. Tá? Então, primeira coisa de todas. Todos aqui têm uma conta no Drupal.org? E aí vai, coisas que... Aí eu separei algumas coisas em uns slides, mas não necessariamente que só o tipo de pessoa que eu coloquei ali pode fazer, e sim que é acessível para aquele tipo de pessoa. Então, para iniciantes ou pessoas que não são técnicas, é muito acessível a pessoa chegar lá e ler a documentação, editar alguma coisa que esteja confusa. De repente ela aprendeu a mexer com um novo módulo, ela vai lá na documentação do Drupal e posta a documentação, ou posta num blog, módulo tal, não achei documentação nenhuma para esse módulo, eu aprendi como usar. Faz um post pequenininho, coloca na comunidade, a comunidade agradece. Tradução, você sabe inglês? Claro, como eu falei na outra palestra, todo mundo tem que saber inglês, porque é tudo em inglês. Faz a tradução, vai lá e traduz. Você pode traduzir tanto no seu Drupal quanto no site. Vai lá, traduz cada texto. Ele não é aprovado imediatamente, fica lá para revisão. Eu ou outro cara do time de revisão vai lá, vai ler o que era em inglês, o que está em português e vai falar, está aprovado ou não está aprovado, ou vai alterar alguma coisa. Se eu altero alguma coisa, um outro revisor tem que vir para aprovar o que eu alterei, porque eu não posso aprovar as minhas coisas. Então, existe todo um mecanismo e é muito simples, porque é muito intuitivo. É uma coisa que está lá. Tem um texto em inglês e tem um campo para você escrever em português. Fim. Você escreve o que você quiser, salva, acabou. Você sugere, você não traduz direto, você sugere traduções. O que acontece muito, principalmente quando são traduções de strings, né, de textos que são muito longos, acontece que a pessoa vai lá traduzir um texto que tem 300 caracteres, 600 caracteres, e ela se confunde no meio. É normal. Ela traduz de uma forma meio literal, você não é um tradutor profissional, inglês, português, etc. Você vai traduzir algumas coisas meio ao pé da letra e tal. Mas aquela tradução que você faz lá meio errada é um gancho para outra pessoa que sabe um pouquinho mais vir reler e falar, pô, não é bem isso. Pô, a outra pode vir, não é bem aquilo. E assim chegar numa tradução de fato.
e ajudar alguém que estava precisando daquela tradução porque realmente não sabia nada de inglês e precisava daquele módulo em português. Ou até só porque o cliente queria em português e você não tinha. Então, quer dizer, uma tradução que você faz lá, de repente, pode virar negócio para você. Então, tudo isso é aquilo que eu falei. Você vai estar retribuindo, mas você vai estar valorizando para você também. Então, tudo que você faz para a comunidade volta para você de alguma forma. E uma coisa que é financeira, que é a Drupal Association. Você pode virar membro do Drupal Association e não é caro, né? São $15 no mínimo por ano. Então, $15 por ano hoje, não chutando alto o dólar, daria R$60 em um ano. Se você parar e pensar quanto que é R$60 em um ano e o que esse dinheiro significa, quando você doa $15 para o Drupal Association, você está fazendo com que aquele Git ou aquele site onde você pega a tradução, onde você pega o Drupal, onde o Drupal está hospedado, que ele se mantenha rodando. Então, por que não doar $15 no ano? Por que não dar R$60 ali no ano? Você gasta R$60 com muito mais besteira se você for olhar para o ano. E esses R$60 que você está dando para uma coisa que você usa no dia a dia. Uma coisa que fez você ganhar aqueles R$60, muitas vezes. Né? Na verdade, fez você ganhar muito mais do que R$60. Eu espero assim, espero que vocês ganhem bem trabalhando com Drupal. Uma coisa que é acessível mais para pessoas que já têm alguma experiência usando o Drupal de fato no dia a dia ou desenvolvendo, são coisas mais do tipo ir lá na issue queue, né, na lista de problemas que tem no Drupal. Não só problemas, mas às vezes feature request, né, tipo o cara está pedindo uma nova funcionalidade para algum módulo, etc. Você vai na lista lá e comenta. De repente o cara está pedindo uma funcionalidade nova, mas você sabe aquele módulo de uma forma, usar ele de uma forma que aquilo já está lá. Mas só que o cara não soube achar. Você vai lá e fala, pô, se você fizer XYZ, funciona assim já. Você não precisa pedir uma coisa nova. Você já ajudou o cara e ajudou também o desenvolvedor daquele módulo. Porque o cara não vai ter que ficar pensando, nossa, será que eu realmente preciso implementar isso? Então você já vai poupar o cara de ter que ler uma issue, porque você vai fechar aquela issue e você vai ajudar uma pessoa a resolver o problema dela. Então é uma coisa muito grande. Drupal Answers é tipo o Stack Overflow, é um site de pergunta e resposta, as pessoas têm um específico pro Drupal. IRC, que é a coisa, eu acho, talvez o mais agressivo para as pessoas ultimamente, mais na atualidade, porque é um chat, só que é um chat textual, né? Então, não sei quem já mexeu com o Mirk no Windows na época, mas até hoje o Drupal usa o IRC para se comunicar, a comunidade do mundo inteiro se comunicar, etc. Então, é um lugar que você vai ficar lá online, você vai ver alguém perguntando de alguma coisa, de repente você sabe e responde. Não sabe, fica só olhando. De repente você vai perguntar para alguém, você vai perguntar lá, o cara que é o mantenedor do módulo tá lá online, o cara que é do core tá lá online e responde para você, que é o jeito que a comunidade funciona. E os grupos do Drupal, da Drupal.org, dentro da Drupal.org propriamente dita, além da lista de discussão, que é a discussão do Brasil, de fato. Tá? Para desenvolvedores, mais propriamente dito, que é uma pessoa que precisa saber realmente código, você pode sim desenvolver módulos novos. Você tem que se preocupar com esse detalhe de ser novo, porque existe uma coisa que está aqui embaixo, que é esse Project Review, que é um momento que pessoas da comunidade se propõem, se voluntariam a olhar novas propostas de módulos para ver se o módulo já existe, se ele foi codificado de acordo com os padrões do Drupal, etc, etc e tal, e aprova ou não aprova para virar um módulo de verdade disponível para a comunidade. Então, quando você vai criar um módulo, não reinvente a roda. Crie um módulo novo. É uma coisa que não existe ninguém fazendo. Se você sabe que existe um módulo que faz uma coisa parecida com o que você quer fazer, conversa com o cara que mantém aquele módulo e fala, será que a gente pode colocar essa chave aqui de liga e desliga nessa parte do seu código e ela vai fazer a coisa que eu quero e a coisa que você quer fazer? É só um patch. Você manda um trecho de código propondo, altera só essa parte aqui, porque aí fazendo assim,
eu consigo desativar um pedacinho do seu código e fica perfeito porque eu preciso, e fica perfeito porque você precisa, e eu sei que tem mais gente que precisa do meu jeito. Em vez de eu fazer um novo módulo, eu coloco uma chave no seu que já está feito, testado, aprovado. É um caminho. Patch. Tema é o tema, layout de fato do Drupal, né? Então você como não necessariamente coder de fato, só um cara que mexe com front-end, consegue também contribuir. Claro, você vai ter que ter algum conhecimento do tema, da layer de tema do Drupal, mas não é necessariamente, tipo, não é uma coisa extremamente necessária. Conhecimento básico é necessário, conhecimento profundo não é tão necessário, porque às vezes você só está implementando o novo Bootstrap para o Drupal, para um tema do Drupal. Então, se você conseguir fazer com que esse novo Bootstrap entre na forma do Drupal lá e consiga ser utilizado, vai ter alguém que quer usar aquele novo Bootstrap que vai vir com conhecimento mais profundo do tema e vai ajudar o seu tema a ser mais customizado e etc. Então, o grande lance da comunidade é esse. Você tem uma ideia, você joga a ideia na comunidade. A comunidade vai devolver novas ideias. E é uma troca, sempre uma troca. E uma coisa que acontece muito, inclusive tem um dos caras que trabalha comigo que ele é bizarro. Ele é etíope, ele mora no Camboja, trabalha para a Trello, né, nos Estados Unidos, e está no Camboja por voluntariado. Ele trabalha metade do dia desenvolvendo um site para uma ONG no Camboja e metade do dia ele trabalha com a gente. Então, existe muito isso de você doar tempo de código, você resolver problemas para ONGs, para empresas sem fins lucrativos que não têm realmente dinheiro para pagar um developer, você vai lá e coloca o seu tempo à disposição lá, 3 horas numa semana, você pode fazer horrores para alguém que não tem ninguém suportando. Está tudo quebrado o site, o cara só precisa trocar, sei lá, 3 linhas de código. Ele não tem como pagar essas 3 linhas de código. Você tem tempo livre? Por que não? Então é um outro jeito também de contribuir. E não deixa de ser contribuir com a comunidade. Outro jeito é evento, treinamento, do jeito que a CIT está fazendo aqui, mas também como pessoas. Tipo, eu fiz lá quando eu estava na China, eu ajudei o Randros e outros a fazer aqui mesmo quando a gente estava na CIT, de organizar Drupal Training Day, de organizar eventos menores. Na China eu já ajudei a organizar happy hours, meetups e coisas assim. Então, por que não? Ajude, palestre. Eu não estou ganhando nada aqui. Eu estou tentando ajudar a comunidade a caminhar nesse sentido de contribuir. Então a ideia não é que eu venha aqui e ganhe dinheiro com isso. Estou dedicando meu sábado inteiro para conversar com o povo e tentar mostrar coisas novas do Drupal. Coisas que eu sei que de repente vários não sabem. Então, use o que você sabe e passe para frente do mesmo jeito que você provavelmente pegou muito disso de graça. Porque não dá de graça. Não estou falando que você tem que ser a Madre Teresa de Calcutá e dar tudo de graça e nunca ganhar dinheiro com isso. Não é isso, nunca. Mas, por que não dedicar um pouco do seu tempo para devolver? Para retribuir, de fato, o que você pegou? Muitas pessoas patrocinam eventos, tanto empresas quanto pessoas, de fato. Existia um nível de patrocínio na DrupalCon que você conseguia pagar $100, acho, para você ajudar a pagar as sacolas que ia dar para as pessoas, sei lá. Então, alguns eventos menores precisam desse tipo de ajuda. Então, às vezes você dá 100, 200 reais para um evento que nem esse aqui, mas que não tivesse CIT por trás, seria muito proveitoso para eles, para tentar comprar um cofre um pouco melhor, para tentar contratar alguém para gravar a palestra, ou qualquer coisa desse tipo. Então, às vezes vale a pena patrocinar eventos que são pequenos, que você tem condição, que não é um pacote de patrocínio tão grande, e você tem condição de repente, dar algum dinheiro. Mesma coisa patrocinar pessoas, porque muitas vezes você sabe que tem XYZ pessoas lá que estão dedicadas, você vê uma pessoa na comunidade dedicada pra caramba a aprender o Drupal, a contribuir de volta, mas ela não tem condição de pagar a passagem dela até a cidade, mais o ticket que ela tem que entrar no evento. Acontece muito deles pagarem tickets da DrupalCon para pessoas, tanto para pessoas aleatórias quanto para estudantes.
Então você tem um pacote de patrocínio que é scholarship. Então você vai pagar tipo uma bolsa de estudos para algum estudante poder vir para a DrupalCon e participar. Então você vai estar bancando muitas vezes a passagem do cara e a entrada no evento para ele poder participar e aprender. Então existe essa possibilidade. Treinamento, Drupal Global Training Days, que é uma coisa que você até pode fazer online. Tem várias pessoas que fazem, até empresas que fazem Global Training Days online. Faz um hangout, um nerd da vida, disponibiliza, a Drupal Association permite você disponibilize um link lá e você dá uma palestra. Você ou mais pessoas dão uma palestra de 4 horas ou 6 horas online da sua casa e contribui de volta. Então é muito possível. Ou até tem alguns caras que ficam gravando vídeos, né, no YouTube, que é a mesma coisa. Mas no sentido de empresa, né, empresarial, uma coisa muito forte das empresas é o spread the word. Tipo, é espalhar que você usa o Drupal. Quando você tem uma empresa, você mostra que você, como empresa, como a CIT faz, a CIT, como empresa grande do ramo, usa o Drupal. Quando você tem uma empresa que tem nome falando que aquele software é usado no dia a dia para os clientes dela, e os clientes dela que ela tem são gigantes, isso dá força para que o software ganhe visibilidade, mas também confiança. Porque existe toda aquela coisa, ainda existe, infelizmente, não sei da onde, que ainda existe essa ideia de que o software livre pode ser inseguro, não tem qualidade, etc. e tal, que são coisas arcaicas, mas existe muita gente pensando assim ainda. E uma empresa grande falar que usa esse software livre, fala, pô, se aqueles caras usam para aquele cliente X, pô, aqueles caras não iam usar uma coisa que não presta. Então, isso dá muito valor. Prover espaço para o evento, de repente a empresa não quer dar dinheiro, mas ela tem uma sala gigante lá que ela pode permitir que um grupo de usuários daquela cidade use. Pô, abre a porta, só abre a porta, deixa os caras usarem o espaço. É uma coisa. Drupal Association, mesma coisa, mas para empresas é mais caro, claro. Mas você tem níveis diferentes de associação de empresas com a Drupal Association, então depende do tipo, se você é de tecnologia, se você é de desenvolvimento, de suporte e tal. Mas empresas também é uma boa devolver, botar dinheiro para pagar uma associação na Drupal Association. Compartilhar módulos que são criados internamente. Muitas empresas não compartilham os módulos. Elas criam módulos em casa, in-house, né? E nunca colocam na internet. Muitas vezes pessoas estão pedindo aquilo, ela fala, não, foi o meu cliente que pagou, não posso distribuir. Muitas vezes isso é verdade, mas não é a maioria das vezes, do meu ponto de vista, por causa que muitas vezes o cliente nem sabe que você criou. Como você vai falar que o cliente não quer se o cliente nem sabe? Muitas vezes é preguiça. Porque você dependeria de ter alguém da empresa botando tempo naquilo. E aí bate de frente com essa parte aqui que eu tenho aqui embaixo de dedicar tempo da sua equipe a contribuir. Então você teria que abrir mão de tempo de uma pessoa que você paga um salário para que ela olhasse aquele código e arrumasse, porque normalmente a empresa vai fazer para o cliente, ela não passa pelo crivo da comunidade. Logo ele tem que se ajustar para que consiga passar pelo crivo da comunidade. Então, nesse tempo do ajuste, você vai pagar um assalariado seu para fazer isso. E a empresa, muitas vezes, a maioria das vezes, não quer fazer isso. E elas deviam fazer, não custa tanto assim. Muitas empresas têm a política de 10% na semana para cada pelo menos na de Drupal, eles têm 10% da semana do seu funcionário, ele pode usar para contribuir para o open source. Geralmente para o Drupal, por causa que são mais Drupal shops que têm essa ideia. Mas tem empresas, se eu não me engano, não sei se foi a Johnson ou a Pfizer, eu estava conversando com o pessoal, eles chegaram a bancar vários contribuidores, acho que 2 ou 3 contribuidores do Drupal Core, para que eles trabalhassem exclusivamente no Drupal todos os dias para que o Drupal 8 saísse. Porque o Drupal 8 estava encrencado lá
existe uma Drupal Shop nos Estados Unidos, a Chapter 3, que eles estavam com uma ideia de Drupal 8 há muito tempo, e o que eles fizeram foi, eles olharam assim para o lado, tinha um cara, lá, o Alex Pott, não sei se vocês conhecem, que é um dos principais core committers hoje, ele toma conta da maioria das coisas lá hoje, e ele acho que ele estava desempregado, não sei se estava desempregado, se ele estava fazendo só freelance, sei lá, e o cara da empresa falou, pô, por que eu não contrato ele, coloco ele dentro da minha empresa como meu funcionário, só que eu não mudo nada na vida dele? Tipo, ele vai continuar sendo um contribuidor do Drupal 8, só que ele vai ser isso full time e vai ganhar para fazer isso. Então, o que eles fizeram foi, chamaram o cara e falou, ó, vou pagar isso de salário para você, você não vai fazer mais nada além de cuidar do Drupal 8. Olhar as issues, resolver, reportar, conversar só sobre o Drupal 8. Você é meu funcionário, eu te pago um salário, mas eu não quero que você desenvolva nada para os meus clientes. Quero que você desenvolva para a comunidade. E ele está lá há mó tempo. E isso gerou um reflexo muito grande dentro da empresa. Porque as pessoas que estavam lá, eu não sei se eu vou aprender Drupal 8, não sei o que lá, tendo um cara dentro da empresa que era do core, que eles estavam com fácil acesso de perguntar, etc., fez com que os caras deslanchassem. E agora eles só trabalham com Drupal 8. É a única Drupal Shop que só trabalha com Drupal 8 há anos. Eles estão desde o primeiro release, eles já estão lançando, antes do primeiro release, eles já estavam lançando sites de cliente com Drupal 8. Porque existiu essa mobilização toda por causa que eles contrataram uma pessoa. Eles contrataram uma pessoa e mudaram a empresa. E eles podem bater no peito e falar, nós somos os maiores contribuidores do Drupal 8. E nós somos os mais especializados em Drupal 8. Por quê? Porque a gente decidiu contratar um cara. Agora, quanto que contratar esse cara rendeu de verdade? Porque isso foi um investimento de, sei lá quanto o cara recebe por mês, $10 mil que seja. Quanto esses $10 mil no mês, quanto eles ganharam por mês em cima desses 10 mil? Quantas vezes mais esses 10 mil eles ganharam todo mês, desde então? Muito, com certeza. Então, vale muito a pena. Você tem que ter o pensamento, você tem que olhar direito para a comunidade e saber o que fazer. Então, além disso, né, voltando, né, que eu falei desses dois, vou voltar aqui em cima rapidão, patrocinar desenvolvimento. Então, muitas vezes a pessoa está desenvolvendo, mas ela não tem tempo. É mais ou menos a mesma coisa que pagar uma pessoa para trabalhar só no core, mas é pagar para ela trabalhar, sei lá, 3 horas por dia, lá, às vezes nem é pagar, é só dar doação no módulo. Tipo, teve um movimento de colocar a views no core. Existiu um movimento de doações para o time que pagava, só de doaçãozinha, de tip, eles pagavam, sei lá, acho que 4 ou 5 pessoas full time para trabalhar só no views e fazer ele entrar no core do Drupal. Então, quer dizer, esse tipo de ajudinha é pequena, mas quando todo mundo se compromete a ajudar, vira uma coisa gigante. E esse Drupal Give é um jeito também de espalhar a ideia do Drupal. Porque ao mesmo tempo que você vai... Esse Drupal Give, ele meio que te força a contribuir com a comunidade, porque você tem uma vitrine mostrando o que você contribuiu para a comunidade. Se aquela vitrine não muda, a comunidade percebe que você não está realmente investindo. Você investiu um momento e nunca mais investiu. Então o Drupal Give é um jeito de... meio que uma faca de 2 gumes. Né? A empresa vai espalhar que ela usa Drupal, que ela contribui, mas se ela parar de contribuir, aquilo pode se virar contra ela. Então é uma coisa que muitas empresas até às vezes nem fazem exatamente por causa disso, porque elas não têm uma política tão forte de contribuir. Mas é uma coisa que ajuda. Eu, por exemplo, quando eu olho uma Drupal Shop, a primeira coisa que eu procuro é o Drupal Give. Se eu quiser trabalhar com os caras, eu vou procurar. E aí? O que é o Drupal Give? E conheço muitas pessoas na comunidade que faz a mesma coisa. Aí todo mundo fala, aí muitos caras falam, né, isso já mexendo na parte de código. Mas trabalhar com a IssueQueue é muito complicado. Então, por onde começa? Eu coloquei um link aqui, depois vocês pegam na palestra se vocês quiserem, mas eu coloquei uma tag aqui, Novice, que é uma tag que quando a gente tem a DrupalCon, a gente
faz uma triagem das issues que tem abertas e vai marcando como novato várias delas que são usadas no né, que é be considerate, que é leve em consideração tudo que as outras pessoas estão fazendo. Então você não pode simplesmente fazer o que você quer. Você tem que olhar para o lado e considerar o que as pessoas estão fazendo também. Seja respeitoso, né? Você tem que ter respeito por quem está do teu lado. Não adianta você ser ignorante com alguém só por causa que ela não concorda com você ou porque você não concorda com o que, sei lá, o que ela está falando. Colabore. Você tem que ajudar as outras pessoas. Não é debater para ganhar de alguém. É debater para subir junto com alguém. Quando dois ou mais discordam, a gente vai procurar outras pessoas para discutir com a gente, porque se a nossa ideia não bate, alguém tem que entrar no meio. Não adianta ficar se batendo. Quando você não tiver certeza do que está fazendo, peça por ajuda. Não adianta você ficar batendo a cabeça. Você tem que pedir ajuda. Isso é para a vida, né? Não é só para isso. E step down considerately é, quando você for sair da comunidade, pense no que você está fazendo. De repente você é um cara que mantém 1 bilhão de módulos. Você vai simplesmente sumir e ninguém mais vai conseguir mexer no que você tem, no que você contribuiu? Você não pode simplesmente, se eu sou o cara que contribui lá com a views, que é usado por todo mundo, eu simplesmente sumo e ninguém mais consegue alterar nenhum código lá. Será que essa é a maneira certa de você sair da comunidade? Então, quando você pensar em sair, sempre considere as outras pessoas que estão usando as coisas que você deu. Se você está considerando, você vai pegar e chegar, ó, quem é a pessoa que mais contribuiu comigo? Ou, cara, eu não sei quem é que vai ficar com isso, passa para alguém da Drupal Association e eles vão achar alguém que vai tomar conta daquilo de maneira correta. E é isso. Obrigado. Se tiver pergunta, pode fazer pergunta, se não...